um método, diz o Senhor. O método não me substitui. Vocês podem trabalhar dia e noite para construir métodos bem organizados, bem estruturados, e vocês se orgulham tanto desses métodos. Mas eu não tô neles. Eu não tô neles. Porque a minha ordem para o meu povo muitas vezes é guerrear com instrumentos musicais. O meu método às vezes é que vocês derrubem muralhas não com machadinhas, nem com bombas, mas que vocês derrubem com um som. O meu método às vezes vai se chocar com o seu método. Mas nessa disputa o seu método tem sido a sua escolha. Você prefere escolher o teu método. É o seu método que está ganhando. Quando é colocado na mesa para você escolher entre o método humano ou o método do céu, o método do céu não faz sentido para você. E aí você se afasta dele. E aí você faz sozinho. Eu não vou participar de métodos humanos. Não vou. Não vou. Eu posso de vez em quando, no meu querer, eu posso te fazer lembrar de algum método e eu posso usar um método, mas eu não me resumo a métodos. Eu não sou um método. Vocês não me dominam, vocês não me controlam. Eu não sou um método, diz o Senhor. E agora eu entendo porque o Senhor me deu essa palavra aqui, que tá lá em Joel 2. Queridos, me perdoem, eu tô tão quebrada. O Senhor me quebrou tanto com essa palavra aqui de Joel 2. Joel 2, verso 15 até o verso 27. É complicado, né? Mas precisa ser entregue. E eu não posso fazer nada se o Senhor ficar voltando o ponteiro para a mesma mensagem. É a palavra que eu acabei de receber aqui do Senhor. Eu não posso escolher métodos meus. Talvez o meu método eu achasse que ele fosse funcionar. Mas entre o método do céu e o método dos homens, que faz sentido para minha mente, eu escolho o método que não faz sentido para minha mente. Eu escolho o método do Senhor. E se o método do Senhor nesse momento tem sido me fazer uma chata que fica repetindo e repetindo, batendo na mesma tecla, me perdoa, Senhor, eu não consigo sair disso aqui que o Senhor me deu. Eu não consigo. Sabe, às vezes eu penso, Pai, quando eu tô preparando, né, a mensagem, porque às vezes o Senhor não me dá a mensagem quando eu tô lá preparando, mas eu tô me preparando, né, para receber a mensagem, tô me preparando para estar aqui com vocês, eu tô me preparando para ouvir do céu e poder entregar para vocês com zelo e com um nível muito preciso, né, do que o céu tem. E então muitas vezes eu tô lá, Senhor, vamos estudar tal parte aqui, vamos ler tal parte aqui da Bíblia. Senhor, eu tava querendo aqui, ó, nesse livro aqui, muito bom, vamos falar sobre isso. E não, 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 não. Tá bom, Pai. Então eu não vou inventar, eu vou esperar. E às vezes, já disse para vocês, às vezes ele fala, não quero esboço, não quero nenhum estudo antes,
Eu quero seu coração rendido, porque eu vou te usar do meu jeito. Vai aberta pro que eu tenho pra você. E eu falo, então tá bom. Vou segurar na sua mão, Senhor. Vou segurar na sua mão, Senhor. E vou permitir que o Senhor faça como o Senhor quiser. Mas tem vezes que o Senhor, na véspera, ou faltando alguns minutos antes de começar a nossa reunião, o Senhor me pega e traz uma palavra. E tem algum tempo já que a palavra tem sido muito parecida, né? Muito na mesma linha. E eu chego a falar com o Senhor, Senhor, a gente não vai diversificar isso, a gente vai mudar. E eu só vejo uma lágrima assim, escorrendo nos olhos do Pai. Tipo, não é hora de parar de falar disso, filha, porque, ó, eu preciso que saibam que tá escorrendo lágrima no meu olho. E aí eu vou feliz, sabe, às vezes assim, porque Deus me fez muito assim, aí eu vou feliz, eu vou animada, eu vou empolgada para a presença dele e eu dou de cara com o coração dele, com a lágrima escorrendo. E aí eu não consigo mais ficar feliz. Não consigo. Então me perdoem, eu sei que nós precisamos de alegria, eu sei que nós precisamos de muitas coisas, mas muitas vezes a gente tá querendo pular etapas para chegar na alegria. Às vezes a gente tá querendo o júbilo e a alegria com pressa no nosso método, no nosso tempo, do nosso jeito. E aí não vai rolar, meu irmão, não vai rolar. Não vai rolar, não vai rolar, filho. Não vai rolar. O negócio vai ficar estranho. Você vai querer produzir som de alegria e não vai ter. Porque o Pai tá, ó. Tem lágrimas escorrendo. Porque a palavra ainda é chorem, chorem os ministros, chorem. Eu sei que eu já entreguei essa palavra aqui em alguma vez. Não me lembro em que vídeo que tá, me perdoem. Não sei mesmo, mas eu sei que eu já entreguei essa palavra. Eu sei que o Senhor já usou minha boca para falar justamente sobre isso. E é difícil, né, gente? É difícil entregar palavras assim que são... que falam da lágrima do Senhor, que falam de um tempo... É que é assim, o Senhor diz, se eu tô chorando... Se tem lágrima nos olhos do Pai, por que vocês não estão chorando? É que não sou eu, Mariana, perguntando, não. É o Pai nos perguntando, tá? Eu faço a ressalva de vez em quando, porque às vezes fica parecendo que sou eu falando contra um povo. Não, eu tô no meio desse povo. É o Pai falando na minha boca e nos perguntando: por que tu não tá chorando? Se eu tô chorando, né? A Bíblia nos ensina que até com os irmãos a gente deveria fazer assim, chorando com os que choram, para poder se alegrar com os que se alegraram. Se até com o irmão eu tenho que fazer assim, quanto mais com Deus. O que Deus está sentindo? Tem lágrimas escorrendo? Queridos, às vezes num tempo pessoal, individual, o Senhor pode estar ministrando algo diferente. Mas enquanto nação, e você faz parte dessa nação, não vem se eximir disso daqui não, queridos. Não dá, não dá. Você faz parte desse povo. Olha a sua carteira de identidade. Olha ela lá. Tá difícil de entender que você faz parte desse povo? Que você não tá aqui entrando na brecha pelos irmãos, porque seu coração é muito bom. Para! Pega a sua carteira de identidade. Olha lá, nacionalidade. Diz pra mim o que tá escrito. Diz pra mim o que você é. Diz pra mim onde você nasceu. Qual é a sua terra? Tá escrito brasileiro? Brasileira? Então é sobre você também. Não tem como escapar. Sinto muito, queridos.
A nação tem sido convocada para chorar, para chorar. Não dá para pular etapas, filhos de Deus, não dá para pular etapas, não dá. A gente quer ser feliz e Deus nos dá a felicidade, Deus nos dá a alegria. Não posso negar isso. Mas a gente deve chorar com os que choram. E se o pai está chorando nesse tempo, a gente precisa chorar. E do que eu tô falando, queridos? Do que eu tô falando? Eu tô falando de um tempo de quebrantamento, de um tempo de arrependimento. Não tem escolha, não tem. Ah, mas é que não é mais nada. Se o pai tá chorando, por que a gente não tá chorando também? Duas uma. Ou você quer ser um filho desobediente, ou você não tá considerando que o que eu tô falando aqui vem de Deus. Aí você pode desligar o vídeo, né? Você vai perder tempo ouvindo alguém falar algo que é da própria pessoa, ouvindo opinião pessoal. Você acha que uma palavra profética é uma opinião pessoal? Então desliga o vídeo em nome de Jesus. Você não precisa estar aqui. Não precisa. Quem tá aqui é para ouvir o que o pai tá falando e alinhar com o que o pai tá falando. Não acredita? Não tem por que estar aqui. Tá perdendo seu tempo. Então, se você tá aqui, não desligou o vídeo ainda, não saiu do vídeo ainda, continua aqui. Então, você tá entendendo que é o pai falando. O pai tá tomando a minha boca e falando com você e comigo, certo? É assim que você tá entendendo? Então, não tem o que discutir. Se o Senhor está falando conosco que é tempo de chorar, tu vai discutir com o teu pai? Tu vai fazer essa insensatez? É hora de chorar. Joel 2, 15 a 27. 15 a 27. Eu vou ler, tá bom? Eu vou ler. Eu peço que vocês prestem atenção, porque o Senhor está falando conosco através da sua palavra. Sua santa palavra, que é eterna e viva, está falando conosco agora. Joel 2, do 15 até o 27. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum. 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 Tá falando festa? Comida? Jejum. Proclamai um dia de assembleia solene. Junta todo mundo. 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai também os filhinhos e os que mamam. Junta todo mundo. Gente, não vai sobrar um, é todo mundo. Nacionalidade brasileiro, tá lá na sua identidade isso? Na sua certidão de nascimento, pra gente pegar os que mamam também. Na certidão de nascimento tá lá? Nacionalidade brasileiro? Então, não importa a idade. Acabou de nascer, vai estar junto. Vai estar junto na Assembleia Solene. Vai estar junto no mesmo movimento. E que movimento é esse? Para que juntar os anciãos, os velhos, os jovens, os que mamam? Para que juntar tudo isso? Para que fazer jejum? Para quê? Vamos continuar lendo. Em nome de Jesus. Saia o noivo do seu aposento e a noiva do seu leito nupcial. Meu filho, não importa o que tu tá fazendo. Não importa o nível de compromisso que você teve aí na terra. Não importa. Ele tá pegando aqui o noivo e a noiva. Eles estão ocupados. O noivo e a noiva, eles estão muito ocupados. Eles estão ou se preparando, ou eles já casaram e daí são esposos e eles têm o momento deles. Fih, a vida aqui é o seguinte, para o que você estiver fazendo. Não importa, mas Mari, tá agendado isso aqui há 3 anos. O Senhor tem a agenda dele. O céu tem uma agenda que é soberana sobre a sua agenda, sobre o seu pedaço de papel. 17. Chorem os sacerdotes. O que os sacerdotes estão fazendo no nosso tempo, meus queridos irmãos? Que eles não estão chorando. Vamos falar nós, né? Que nós também somos. O que nós estamos fazendo se a gente não estiver chorando?
Por que a gente não está chorando se a lágrima no rosto do nosso pai está caindo? Chorai com os que choram. Se é para fazer isso com o irmão, imagina com Deus, com o pai. Já viu um pai chorando? Um pai de família chorando na sala? Você acha que as crianças ficam brincando na hora que o pai cai num choro? A hora que o pai cai em choro, o que as crianças estão fazendo? O que a esposa faz? Todo mundo para o que estiver fazendo, filho. Pensa a cena. A criança pode ser pequena. A criança pode ter 2 aninhos. Ela para de brincar. Ela vai lá ver papai. Papai não chora. Papai, para, papai, para. Papai não chora. Por que o papai tá chorando? O coração da esposa se derrete ali no choro junto. É o pai de família, é o centro ali chorando. É o cabeça da casa chorando. Chorem os ministros, chorem os sacerdotes, chorem porque o nosso pai está chorando. Chora. Às vezes o irmão mais velho, o irmão que tem mais responsabilidade, ele vai ter mais facilidade para começar a chorar junto com o pai. Às vezes a criança mais nova, ela vai ficar olhando e tentando entender, papai não chora, papai não chora. Depois ela pode cair num choro também, de ver que o pai não para de chorar. Mas o irmão mais velho, o irmão que tem mais responsabilidade, o irmão que sabe por que o pai tá chorando, esse irmão já tá chorando ali com o pai, imediatamente. Chora os sacerdotes, chora quem tá entendendo qual é a tristeza do coração do nosso Deus, chora. Chora, sacerdote, chora, ministro do Senhor, chora, chora, chora. Existe um clamor que precisa ser feito, queridos. Existe um clamor que precisa ser feito. Chora, sacerdote. O Senhor quer ouvir o choro do sacerdote. O Senhor quer escutar o choro de arrependimento dos ministros. Vocês estão endeusados. Vocês estão endeusados. Tem que chorar, ministro tem que chorar, sacerdote tem que chorar, tem que chorar, tem que chorar. Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis pegar vocês como uma mamãe, a galinha mamãe, pega os pintinhos e ajunta e põe debaixo das asas ali e protege, mas vocês mataram os meus profetas. Vocês negaram e odiaram a mensagem do Senhor. E eu só queria proteger vocês. Esse choro, queridos, não é castigo. Ei, filhos do Eterno, esse choro não é castigo. Isso aqui não é castigo. O castigo é depois, né? As consequências vêm depois. Agora ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Por isso que chora. Chora porque ainda dá tempo. Porque o negócio tá ficando feio, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Nós não estamos no juízo final, filho. Você tem tempo. Chora. 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 Você considera, você reconhece que dentro da minha boca habita palavras do Eterno? Você reconhece teu Senhor falando? Se você reconhece, você precisa levar a sério essa palavra. Chorem, chora, se arrepende, se arrepende. Não, você não tá 100% certo. Não, você não tá fazendo tudo ok, tudo ótimo, sou irrepreensível. Não está. Senão essa palavra não teria chegado até você e até nós. Chora, ministro. Chora, sacerdote. Chora. Deixa as lágrimas rolarem. Chora com os que choram. O teu pai tá chorando. O teu pai. Se é indicado que a gente faça isso pelos irmãos, imagina pelo teu pai. Teu pai tá chorando. Tu vai fazer festa? Tu vai fazer festa. Você vai abrir a porta da tua casa.
E vai falar, é que já estava agendada essa festa. É que os meus amigos estavam esperando esse dia que eu ia fazer essa festa. Tá marcado 6 meses já essa festa. Não tem como cancelar. É só um papel. Rasga. Antes que o Senhor comece a botar fogo no seu papel. Rasga você. Antes que o pai venha e bote fogo. Que um pai chorando, meu filho, as medidas às vezes vão ser extremas. O pai tá chorando. E você tá abrindo a porta da tua casa para que os seus amigos entrem, bebam e comam e dancem e aumenta o som e importuna a vizinhança, fazendo festa. E o teu pai tá no centro da sala, chorando. Você tem coragem? Será que nós teríamos coragem de fazer isso? Se o nosso pai tivesse sentado na mesa chorando, as poças de lágrima na mesa, embaixo do rosto, a voz de choro do pai, o pai, aquele que tem sempre a voz de comando, que sabe o que fazer, que acolhe com carinho, que impulsiona, que tá ali forte, vibrante, que carrega a gente no colo, que salva a gente das enrascadas. Ele está chorando. Você não vai chorar? Você não vai chorar? Teimoso, você vai fazer a festa. Se o teu pai tá chorando no centro da sala, o que você quer? Você quer que a comida seja abençoada? Que a festa seja feliz e abençoada? O teu pai tá chorando. Quando seu pai enxugar as lágrimas e declarar que é tempo de festa, vai ser a melhor festa da sua vida. Mas agora ele tá chorando. Chorando. Cadê o quebrantamento, filho? Cadê o quebrantamento, filha? Estão aí se achando perfeitos, se achando que sabem, que podem. Aí vocês dizem assim, não, eu sou humilde. Não, eu não acho nada disso. Tá repreendido. Em nome de Jesus, tá repreendido. Eu não acho isso, não. Não, eu sou uma pessoa humilde. Eu não acho que eu sou dono de nada. Eu não acho que eu sou dono da razão de nada. Sou humilde. Aí, quando o Senhor faz você esbarrar com uma pessoa que te fala, então chora, se arrepende, se quebranta. Aí você fala, não entendeu nada. Essa pessoa indo, meu Deus. Ah, Pai, perdoa, Senhor, perdoa, porque tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não escutam. Ainda dá tempo, chora, chora com os que estão chorando. Teu pai está chorando, chora, sacerdote. Chorem os sacerdotes, versículo 17 do capítulo 2 de Joel. Ministros do Senhor, chorem entre o alpendre e o altar, chorem e digam, poupa o teu povo, ó Senhor. Quebrantamento, gente. Isso aqui é quebrantamento. Isso aqui é súplica com o coração quebrantado de quem sabe que, ó, joguei os brinquedos tudo, fiz a maior bagunça, gritei, fiz bagunça, fui bagunceiro demais, Pai. E agora o caos começa a estabelecer. Poupa o teu povo, Pai. Poupa o teu povo, Senhor. Ministro do Senhor, você tem chorado e clamado. Senhor, tenha misericórdia do teu povo. Senhor, poupa o teu povo. E dizendo, não entregues
o teu povo a tua herança de vergonha, para que as nações zombem dele. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então não deixa o seu povo envergonhado, o seu povo achando, parecendo que não tem Deus, que ninguém está cuidando dele. Senhor, poupa o teu povo, Senhor, poupa o teu povo. Cadê os sacerdotes entre o alpendre e o altar clamando e chorando? Porque os dias são maus e a gente tá com o coração tudo torto, achando que tá certo e não tá. E aí, entre as nações, os povos vão dizer: pois é, onde está o seu Deus agora, nação brasileira? Você é brasileiro? Tem a certidão de identidade aí, dizendo nacionalidade brasileiro? Cadê teu Deus agora? Os povos e as nações olhando e apontando para o Brasil e dizendo isso. E os sacerdotes têm que estar ali entre o alpendre e o altar e falando: Senhor, poupa o Brasil, poupa os brasileiros, Senhor. A gente está ruindo de dentro para fora, porque a igreja não está posicionada como deveria estar. Nos perdoa, Pai. Poupa o teu povo. Chorem, ministros, pedindo isso. Então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. Olha que eu falei que ainda tem esperança. 19. O Senhor responderá ao seu povo e dirá o seguinte: eu vos envio o trigo, o vinho novo e o azeite. Deles sereis fartos, 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 fartos de azeite, fartos de vinho novo, fartos de vinho novo e azeite e trigo. E não vos entregarei mais a zombaria entre as nações. Vocês vão parar de sofrer entre os outros povos. Verso 20, do capítulo 2 ainda de Joel. Farei o exército do norte partir para longe de vocês, e os lançarei em uma terra seca e deserta, e a sua frente para o mar oriental. A sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Acabou, filho. Acabou. Os inimigos já eram. E subirá a sua podridão e o seu mau cheiro se espalhará, porque fez grandes coisas ruins, né? Grandes feitos maus aqui perante o Senhor. 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, ó, depois do choro no alpendre, entre o alpendre e o altar. Depois que os ministros e os sacerdotes, aqueles que hoje se vestem com pompa, porque têm razão, porque são donos de alguma coisa, que sabem para onde estão indo. Bom, os nascidos do Espírito são como o vento. Você não sabe para onde vai, nem para onde, da onde veio. Então, calma, puxa o freio de mão. Puxa o freio de mão, ministros sabedores de todas as coisas, puxa o freio de mão. Semana passada o Senhor ministrou muito forte no nosso coração com a frase de Ezequiel 37:3. Senhor, tu é que sabes. Não é porque tu é sacerdote que você sabe, não é porque tu é ministro que você sabe. Nós temos que estar ajoelhados, quebrantados e dizendo: Senhor, tu o sabes. Se o Senhor quiser, e o Senhor pode salvar esse povo, mas é que o Senhor que sabe. Eu não sei se esse povo vai ser salvo, se não vai ser salvo, eu não sei nada. Tudo que eu sei é que eu devo ao Senhor essa rendição. Tu o sabes. O Senhor sabe. E se o Senhor sabe, faz de acordo com o que o Senhor sabe, de acordo com o que o Senhor está pensando e sentindo. Faz, Pai. Salva o nosso povo das mazelas, do orgulho, da insensatez, um povo louco, como no Cântico de Moisés. Esse povo virou louco, esse povo ficou louco. Vocês acham que
São as pessoas no mundo que estão por aí se drogando e bebendo, que são os loucos. Vocês chamam esses de loucos? Louco é quem está brincando com a presença do Senhor. Louco é quem não está honrando a palavra do Senhor. Louco é quem está andando em desalinhamento com o que o Senhor mandou andar. O Senhor disse, eu tô chorando e vocês planejando festa. Não vai ter festa se não houver choro primeiro. Para de brincar, povo santo. Para de brincar. Para de brincar. Vocês nasceram para ser selados como santos. O Senhor nos convida assim, sejam santos. O Senhor é santo, sejam santos. Sejam santos. Mas estão brincando, insensatos, loucos. A fumaça que sobe de vocês não é fumaça agradável ao Senhor, é fumaça de loucura, de insensatez. Vocês estão queimando o que não era para queimar. E vocês estão comendo o que era para sacrificar, loucos, insensatos. Vocês acham que eu não vou vir e virar tudo de perna pro ar se vocês não se arrependerem e não se quebrantarem na justa hora? Já era. Vocês acham que vocês é que sabem o que estão fazendo? Querem agir como loucos? Querem agir como loucos, insensatos? Espera até o Deus Todo-Poderoso Altíssimo. Quando Ele quiser dar um de louco, quando Ele quiser fazer o furor dele vir à tona, quando Ele quiser largar a mão das consequências e virar a mesa, isso vai ser em nome da justiça do Altíssimo. Não é por mim. Não é porque vai ser justiça para justificar algo que fizeram contra mim, porque não fizeram nada contra mim, é contra o Senhor. Eu tô ilesa nessa. Não foi contra mim que fizeram nada. Não há dor em mim. Fomos loucos porque fizemos contra o Senhor. E quando o Senhor se levantar virando mesa, quando você quer conhecer a loucura do Senhor, você pode dizer para mim, na sua religiosidade, no auge da sua religiosidade, você pode dizer para mim, não, o Senhor não é louco, o Senhor não é insensato, você não está entendendo a colocação que eu estou fazendo aqui da palavra. O Senhor está dizendo, vocês estão brincando, achando que vocês são os loucos? Vocês não sabem o que é um Deus todo-poderoso, enlouquecido de furor, por um povo desobediente. Então se arrepende enquanto é tempo. Se quebranta enquanto é tempo. Porque depois não vai mais ser tempo. Ai, Pai. É complicado, né, Senhor? É complicado. Insensatos e loucos, julgando como louca alguém que está avisando. Cuidado, loucos, cuidado. Porque o seu Deus sabe ser louco também. E me perdoa se está parecendo que eu não estou tendo respeito com o nosso Deus. É que eu não estou achando a palavra melhor para dizer esse furor enlouquecido do Pai. Quando vier o dia do juízo. E aí, acabou, eu sinto muito, gente. Eu não queria entregar essa palavra. Eu não queria. Eu não gosto desse tipo de coisa, mas eu não posso brincar com o meu Deus. Eu tô sendo consumida, chacoalhada, eu tô tremendo do pé à cabeça de temor com essa palavra. O Senhor tá segurando as horas, entendeu? Ele tá segurando ali, ó, que ele tá falando. E sabe por que ele tá segurando ainda? A narina cheia de fumaça já para soltar. E ele... Por você, por mim, pela misericórdia dele. Por causa da misericórdia dele. Ele diz, eu vou esperar mais um pouquinho. Quem sabe agora? Quem sabe agora?
Eles ajuntam, levantam voz de clamor, choram os ministros, os sacerdotes do Senhor, chorem, chorem, chorem. Levanta voz de jejum, de clamor, toca trombeta, anuncia, junta todo mundo, a galera toda, junta todo mundo e clama, chora, 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 chora enquanto é tempo. Essa palavra, queridos, é para todos nós, mas vocês sabem que eu tô falando com lideranças. Se você tá entendendo o cenário nacional, você sabe. E eu não tô aqui dando uma interpretação à palavra, eu tô falando exatamente a palavra. É para lideranças também. Ou você acha que a liderança não tem a corda no pescoço mais apertada do que o povo? Tem. Tem. É a responsabilidade. E eu não tô jogando sobre vocês, líderes, a responsabilidade não, porque eu também sei que eu sou líder. A corda no nosso pescoço é muito mais apertada. Nós estamos representando um Deus santo. Ai de nós, ai de nós. Se o pai tá chorando, você vai fazer o quê, irmão mais velho? Você se orgulha tanto de ser o irmão mais velho? Eu sou um sacerdote, eu sou um ministro, eu tenho responsabilidades. Tem. Seguindo a agenda de homens? Seguindo as agendas dos homens? É isso que você está fazendo? Essa é a sua responsabilidade? Seguindo o cronograma de homens? E o teu pai chorando? O teu pai chorando. Tu considera que as palavras que saem da minha boca são do Altíssimo, são santas? Então por que você não está rasgando os seus papéis? Por que você não está chorando junto com teu Deus? É tempo de lágrima e de choro, de arrependimento, de Senhor, salva o teu povo, Senhor. Salva porque o nosso coração está terrivelmente, densamente contaminado. Nós fizemos o que era mal perante o Senhor. E agora, se o Senhor não tiver misericórdia, se o Senhor não vier com misericórdia sobre nós, não há como sermos justificados. Nos perdoa, Senhor. Estamos aqui confessando, nos arrependendo, pedindo perdão, com quebrantamento no nosso coração, porque somos pó. E somos pó e estamos brincando de ser Deus. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Altíssimo. Cadê o clamor? Cadê isso na boca? Cadê, sacerdote? Cadê isso no seu coração? Cadê a liderança brasileira? Cadê o seu clamor? Cadê o convite para fazer jejum com o seu povo? As coisas não estão certas. A tua igreja está cheia do Espírito Santo? A tua igreja está cheia do fogo do Senhor? Hã? Não, peraí, eu vou pegar uma lupa pra gente achar alguma coisa aí no meio. Quem sabe a gente acha uma manifestação de Deus, uma coisinha aqui, outra coisinha ali. É esse o teu Deus? O poder do teu Deus é esse? De se manifestar uma coisinha aqui, outra ali? Não! O poder do nosso Deus é infinito, então tem alguma coisa errada. Se o Senhor não está se manifestando poderosamente a ponto de deixar a gente sem fôlego, a ponto de transformar a gente de dentro para fora, a gente sai chorando, falando, meu Deus do céu, eu tive um encontro impactante com um Deus que é todo santo, tanto santo. Amanhã, segunda-feira, eu vou lá no banco, eu vou consertar as coisas que eu tava fazendo de errado. Eu vou pedir perdão para minha esposa, eu vou fortalecer meus filhos, eu vou mudar de emprego, eu vou virar do avesso a minha vida, mas eu vou fazer alguma coisa diferente porque eu tive um encontro com o santo. Espera aí na hora que eu já leio, filha. Cadê? Porque se a sua igreja tá cheia de Deus, então os irmãos, eles estão sendo transformados. Eles estão sendo impactados com uma convicção da santidade do Todo-Poderoso, a beleza da tua santidade, Senhor, a beleza da tua santidade. E aí o povo da tua igreja já não quer mais nada, só quer a beleza da santidade do teu Deus. Mas é para isso que eles estão sendo conduzidos? É isso que eles estão experimentando? Ou vocês abandonaram isso? Deixaram isso como, quando o Senhor quiser, Ele se manifesta. Quando o Senhor quiser, Ele faz.
Não é problema meu se o céu não está se manifestando. Não é problema seu. Isso é a responsabilidade do seu ministério. Ministros e sacerdotes ministram ao Senhor, abrindo caminho entre céu e terra. Então, se não está acontecendo, se eu estou tendo que pegar uma lupa para procurar onde estão os que estão sendo queimados pela convicção do santo dos santos, então quer dizer que tem algo muito errado, sacerdote, tem algo muito errado. Líderes, pastores, tem alguma coisa muito errada. Você conta nos dedos? Você consegue contar no dedo de uma mão? Quais são os membros que estão queimando? E o que está errado é que o filho mais velho, o filho responsável, o filho com maior nível de responsabilidade, o nível de quem o pai espera um pouco mais, esse filho está marcando festas, enquanto o pai está chorando na mesa da sala da casa. O que está de errado para Deus não estar se manifestando no nosso meio, queridos? O que está de errado? Porque se nós temos um Deus todo-poderoso, por que nós não estamos experimentando o poder desse Deus todo-poderoso? Por que a gente não está sendo queimado pela santidade de um Deus todo-poderoso? Líderes doentes, líderes que estão achando cheios de si, achando que porque dominam coisas aqui e ali no papel, substituíram isso pela presença do Altíssimo e agora ficaram com os papéis. E como é que os papéis vão confrontar ou incendiar os corações dos irmãos? Como que um papel vai transformar a vida de um irmão? O papel é rasgado pela mão de um bebê rasga um papel. E vocês colocando a esperança e a expectativa em folhas de papel que são rasgadas facilmente pelas mãozinhas de um bebê. Não espantem estarem abandonados agora. Não espantem. Não se espantem. Por isso que a gente tem que chorar. Por isso que a gente tem que clamar. Por isso que a gente tem que chamar a galera toda e falar assim, filho, o negócio tá feio pro nosso lado. O negócio tá feio pro nosso lado. Se a gente não clamar, não chorar e não pedir perdão e não se arrepender do fundo do nosso coração, filho, o negócio deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. O negócio foi longe demais, a gente foi longe demais. E agora só tem um caminho. Chorar. 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 Chorem os ministros, capítulo 2 de Joel, verso 17. Chora. 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 E glória a Deus que ainda dá tempo de chorar. Amaldiçoados pelas próprias atitudes. Entendeu? As nossas próprias escolhas, as nossas próprias atitudes. E agora só cabe isso pra gente. A gente só pode chorar. A gente só pode clamar misericórdia, Senhor, de nós. Faça diferente, por favor, Senhor. Muda os nossos corações, Senhor, enquanto há tempo. Vocês talvez se perguntem por que tantos líderes têm sido expostos? Já reparou quantos líderes, quantas pessoas têm sido expostas?
há uma ruptura, não há? Exposição, ruptura, feridas sendo abertas. Já reparou? No meio do povo, no arraial, entendeu? No arraial dos crentes. É ali que está acontecendo. Feridas, escândalos, exposições, rupturas, dores. Do alto, né? Não é do céu, não, é do alto do alto do homem, né? Das lideranças, né? Daquele que se coloca lá no alto. Não mexa em mim, não mexa comigo. Mas o Senhor pode mexer contigo. O Senhor pode. Ninguém mais pode mesmo, nem eu. Mas o Senhor pode. E se você considera que as palavras que saem da minha boca são as palavras do Santo de Israel, então você seria louco. Você seria louco de não se alinhar com as palavras que estão saindo da minha boca. Ai, Jesus. Existe uma ruptura, uma exposição nas lideranças. Porque as lideranças estão falhando terrivelmente com as suas ovelhas. E falharam pior ainda com o Senhor que os colocou ali. Falhou. E isso aqui não é julgamento de homens, isso aqui não é uma ovelha julgando a sua liderança, isso aqui é a boca do Senhor falando. Ouve aquele que tiver um coração aberto para ouvir. Em nome de Jesus, peça para o Senhor dar olhos que veem e ouvidos que ouvem, para você não descartar tudo que eu estou falando. Para o espírito maligno não distorcer o que eu estou falando e você invalidar o que eu estou falando. Porque ainda dá tempo. Só que as lideranças estão expostas com rupturas, com feridas abertas. E tem um processo na medicina que é quando uma ferida está muito infeccionada, ela está muito podre. Ela já está há muito tempo sem ser cuidada. Precisa passar uma faca, um bisturi, um corte sobre a ferida. Pô, a ferida já tá aberta, já tá exposta, já tá machucada. Ainda vem um bisturi ali para passar ali naquela ferida. Por quê? Porque feridas longas que ficaram muito tempo sem ser tratadas, elas infeccionaram e as bactérias estão comendo aquela pele. E aquela pele virou seca, morta, e aí o bisturi vem retirando essas peles mortas, retirando as partes ali da ferida, e precisa às vezes abrir a ferida um pouco mais para conseguir mexer e retirar pus, retirar as bactérias, retirar tudo que está piorando a ferida. Né? Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião, né? Vinde e voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou. É um médico que vai lá e abre a ferida que já está aberta, mas ele vai lá e passa o bisturi na ferida. Tem até um termo na medicina específico, que é quando você abre uma ferida que já tá aberta, já tá ferida, já tá, mas tá com pus, tá com pele morta, tá com pele necrosada. A ferida tá tão feia, ela passou tanto tempo sem ser cuidada. Os líderes passaram tanto tempo sem chorar por arrependimento, sem reconhecer as falhas de si mesmos, falhando com as suas ovelhas, falhando principalmente em primeiro lugar contra Deus. Passaram tanto tempo assim, que agora os seus corações são como feridas necrosadas, peles mortas, pus, tudo junto.
Não há outra saída a não ser o médico passar o bisturi ali e abrir mais ainda para retirar a pele morta, abrir mais ainda para poder mexer e lavar tudo lá dentro. Então parece que é dor, parece que Deus está fazendo algo, expondo lideranças, expondo ministros, sacerdotes, expondo as pessoas e ovelhas também, tá expondo todo mundo. Não sobra nenhum, meu irmão, não sobra nenhum. É todo mundo sendo exposto. E que bênção, porque aí a gente tem a oportunidade de ser tratado, de ser curado, de ser liberto, de se arrepender, de ser perdoado. E aí sim, ser colocado para experimentar as experiências que o Todo-Poderoso tem para nos dar. Então, em vez de, assim, ó, sabe, tipo, a ferida tá aqui, não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar. Não, tem que olhar, tem que olhar. Elas estão sendo expostas por isso, queridos, não se desesperem quando vocês virem lideranças desmoronando, ministérios desmoronando, esse movimento do médico passando o bisturi para retirar as peles mortas, retirar o pus, para que sare a ferida finalmente, para que a ferida seja limpa, porque olha só, depois que você retirou pele morta, depois que você retirou o pus, retirou a fonte de bactéria lá que estava causando aquele pus todo, aquele negócio que fica criando na ferida machucada, aquele negócio verde, sabe? Um líquido verde que fica ali, aquele pus. Retirou tudo isso, retirou a pele necrosada, estragada, morta, preta, até tá, sabe? Ela vai ficando sem vida, ela vai escurecendo, é uma pele morta, uma ferida terrível. Mas depois que retirou a pele morta, depois que retirou a fonte de pus, limpou, desinfectou, pôs ali um remédio, aí sabe o que dá pra fazer com essa ferida? O bálsamo de Gileade. Ele é colocado sobre essa ferida e a ferida é fechada. E aí ela tem chance de cicatrizar. Uma ferida velha, daquelas que você não tratou, daquelas que você virou o rosto e falou, não quero ver isso aí não, não, vou ver não, vamos ver aqui, ó. Vamos ver, cronograma, festa. Ah, ótimo, vamos distrair com festa. Vocês estão só virando o rostinho. E aqui a ferida cresceu. Não podia cicatrizar assim. Não tem como. A pele tá morrendo, o pus tá vazando, não tem como. Mas quando a pele morta é retirada, exposição, queridos, exposição. Isso aqui eu tô falando do que tá acontecendo, né? Tá acontecendo. Acontece no Brasil, acontece também nos Estados Unidos, né? Porque o Brasil também é muito conectado com as coisas que acontecem nos Estados Unidos, com os modelos que os Estados Unidos seguem também, né? Nas suas igrejas. E aí, volta e meia, há um desmoronamento, né? Mas não vamos se afligir com isso, não. Imagina que a igreja tá com uma ferida. O dia que ela vai no médico e o médico retira todas aquelas coisas, é um dia de dor. Ela é traumático, ela tá ali, ó, assim, meu Deus do céu, acaba logo, doutor, acaba logo. Mas tem que mexer ali, tem que mexer na ferida, eu tenho que ver a ferida, ela tem que ser exposta. Por mais que você queira fugir dela, ela não pode ser disfarçada, ela precisa ser exposta, eu preciso ver para poder tratar. A equipe médica, as pessoas ao redor precisam ver para poder tratar. E aí viu, tratou, fecha, aí costura. Bálsamo de Gileade fechando a ferida. Bálsamo de Gileade fechando a ferida. Quero profetizar uma coisa aqui, amados. Obrigada, Pai. Aleluia. Quero profetizar que aqueles líderes, aquelas lideranças que já ouviram essa palavra há um tempinho atrás e começaram a se arrepender, começaram a chorar entre o alpendre e o altar, começaram a clamar com jejum, com voz de clamor, com voz de jejum, pedindo para que todo mundo orasse por arrependimento, mas primeiro o arrependimento começou no coração desses líderes. Esses líderes se sentiram indignos, se sentiram à beira de falar assim, não, eu prefiro entregar o cargo do que ficar do jeito que tá, porque eu não mereço. Eu cheguei num ponto que eu fiz coisas tão terríveis, tão erradas, que eu não sou digno desse cargo, desse encargo, desse ministério, dessa função. Agora o Senhor diz, eu fecho a sua ferida.
Haverá o bálsamo de Gileade. Pai, libera bálsamo de Gileade nas feridas das lideranças que já confessaram seus erros, que já confessaram que se endeusaram, ou seja lá qual foi a idolatria que ele causou, que ele gerou, sendo nos métodos, sendo na estrutura física, sendo no saber, no conhecer deles mesmos. Senhor, tudo que roubou o teu lugar, eles reconheceram e pediram perdão e se arrependeram. Agora desce óleo de cura. Fecha as feridas dos líderes que já se arrependeram. Fecha as feridas dos líderes que já se arrependeram, Altíssimo. Em nome de Jesus, fecha as feridas dos corações arrependidos, das lideranças brasileiras que já confessaram, já chamaram o seu povo e falaram assim, o negócio é o seguinte, nós temos uma notícia triste para dar, porque os teus líderes, os teus pastores, os teus ministros falharam com vocês, queridos irmãos. Nós falhamos. Nós fomos expostos à verdade do Senhor. Reconhecemos e estamos com o coração quebrado, envergonhado diante de vocês, dizendo e confessando os nossos erros diante de vocês. E dizendo, se vocês julgarem por bem que a gente seja retirado, nós vamos nos submeter, porque agora o Senhor vai fazer conforme a vontade dele. Coração quebrado, entende? Confessando. Esses líderes. Não precisa fazer exatamente nesse formato, não. Vai fazendo o formato que o Senhor te pedir. Não precisa expor de um jeito que o Senhor não pediu para expor, mas faça como o Senhor está falando para você fazer. E se você já fez isso, liderança preciosa, ei, você que estava aguentando ouvindo tudo isso aqui, mas já se arrependeu, haverá cura, bálsamo de Gileade sobre ti. A ferida que o médico fez para retirar a pele necrosada, para tirar pus, para limpar tudo de uma vez, ó, sai tudo de uma vez, acabou, limpa a ferida, limpa a pele vai fechar, ó, fechada, selada. Aqui o Senhor fez como Deus. Aqui não foi você, líder. Não foi porque você não podia fazer mesmo. Ninguém, a gente também não pode não, querido. Ninguém aqui pode. Ninguém. Tô entregando essa palavra com extremo temor, porque eu sei que eu também tenho que ter o meu momento ali com meu pai. Para falar, esquadrinha meu coração, pai. Esquadrinha meu coração, pai. Por favor. Se tem algo que eu tô fazendo, eu quero confessar, eu preciso me arrepender, eu não quero carregar em mim sujeira e ficar dando uma de que não, eu não tenho nada. Se tem alguma coisa é em vocês, é nos outros, eu não tenho nada. Não, isso aí que ela tá falando não tem nada a ver com a gente. Cuidado, né? Cuidado. Porque como a gente tá lendo aqui, amados, o bálsamo vem, olha, né? Do 18 em diante, então o Senhor teve zelo de sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor responderá ao seu povo, eu vos envio o trigo, o vinho novo e o azeite. Desce óleo, desce, cura, embriaga, traz vinho novo de alegria, cura, porque aí o povo já fez o que precisava fazer, já chorou com o pai no meio da sala, o pai enxuga as lágrimas dele, enxuga as lágrimas do nosso rosto e fala... Agora tá todo mundo com o coração certinho. Agora tá todo mundo com o coração alinhado. Todo mundo com o coração quebrantadinho. Então agora eu declaro festa no meio do arraial. Aí sim a festa e o júbilo começa. Azeite, vinho novo, trigo. Deles vocês serão fartos. E não vos entregarei mais a zombaria entre as nações. Farei o exército do norte partir para longe de vocês. Ó, os inimigos, as coisas ruins que estavam acontecendo, vai tudo embora. Eu vou sarar a ferida, diz o Senhor. Eu sararei a vossa ferida. Entrega ela para mim, confessa ela para mim. Mas, Senhor, ela é mal cheirosa, ela é fedida, ela tá estragada, cheiro de morte. Deixa eu ver, diz o Senhor. Deixa eu ver o que está acontecendo aí na tua ferida. Ô, Jesus do céu, me ajuda, Senhor. Deixa eu ver, eu vou curar, eu vou tratar, eu vou fechar, eu vou selar e vou dar vida nova. Vida nova, vida nova.
Farei o exército do norte partir para longe de vós, e os lançarei em uma terra seca e deserta, e sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá a sua podridão, e o seu mau cheiro se espalhará, porque fez grandes coisas. 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, ó o óleo descendo aqui, vindo à festa. Porque o Senhor fez grandes coisas, é o Senhor que fez grandes coisas. Você acha que você fez grandes pecados? O Senhor fará coisas maiores e quer perdoar o teu pecado, sarar a tua ferida, fechar a tua ferida e te colocará de pé ainda para você manifestar na santidade, no quebrantamento. Se você não sair desse alinhamento santo do Senhor, se o seu coração não abrir mão da santidade que o Senhor quer dar para você e através de você, você vai experimentar grande nível de óleo novo, óleo fresco, alegria. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. O Senhor é que fez grandes coisas. 22. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecem, virão verde de novo. As árvores dão o seu fruto, e a vide e a figueira dão a sua força. 23. Alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor, o vosso Deus, porque ele vos deu uma justa medida, a chuva. Ele faz descer a chuva e de outono e também a da primavera, como outrora. Chuva em todo o tempo, meu filho, para florescer tudo. 24, olha a vida florescendo de novo. As eiras se encherão de trigo e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite de novo. É vinho novo e azeite, é vinho e óleo. É o óleo que te traz vinho novo, alegria, alegria, alegria. Deixa o azeite descer sobre a sua ferida, deixa o Senhor te curar, mas como o azeite vai descer na tua ferida, se você não expõe tua ferida, se você não permite que o Senhor mostre, ó, tá aqui tua ferida, ó, eu tô apontando, eu tô pondo o dedo na tua ferida, reconhece, meu Deus, reconhece enquanto é tempo, para que o óleo fresco possa descer sobre ti e curar e fechar a tua ferida, o óleo fresco quer descer sobre a tua ferida e te curar. A promessa é de vinho novo, é de azeite, é de festa, de júbilo, de alegria. Verso 25. Antes de eu falar do verso 25, é festa, é júbilo, é vinho, é óleo, é trigo, mas também é flores novas. Campos ficando verdes de novo, onde era deserto. É vida, queridos, é vida. Você olha e você diz, meu Deus, coisa chata, eu não tô vendo vida entre nós. Eu não tô vendo mais, cadê, sabe? Cadê? Meu Deus, tá todo mundo morto, morto-vivo. Senhores, vamos levantar a mão e aplaudir ao Senhor. Não tem vida, é deserto, enquanto a ferida tá ali. Lembra de Davi? Lembra de Davi? Enquanto eu escondi os meus pecados, eles apodreceram os meus ossos. Eles infeccionaram os meus ossos. Mas quando eu expus ao Senhor e confessei os meus pecados, e isso foi vida. Isso foi vida. Eu vos recompensarei anos de colheita, consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que eu enviei contra vós. No tempo da ferida, no tempo do pecado, no tempo que você estava como Davi, escondendo o seu pecado e aquilo estava corroendo seus ossos, ou aqui como está escrito em Joel 2, trazendo exércitos de gafanhotos para consumir o fruto da sua colheita, o fruto do seu suor, do seu trabalho. A colheita chegava e o gafanhoto roubava tudo, acabava tudo, o gafanhoto migrador e destruidor. Por quê? Porque eu não confessei os meus pecados, eu não chorei no alpendre, eu não fiz Joel 2,17, eu não cumpri a palavra de Joel 2,17, que eu tenho que chorar. Então o gafanhoto veio e comeu tudo, como um grande exército que o Senhor enviou. O Senhor enviou. Está repreendendo Satanás aí? O Senhor enviou contra vós. Está aqui, ó, 26.
26 não, 25, desculpa. 25b. O meu grande exército que enviei contra vós, os gafanhotos migradores. Por que que o Senhor enviou gafanhotos migradores contra o seu povo amado? Porque ele fez como Davi, escondeu a ferida, escondeu o pecado, não deixou o Senhor tratar, não confessou o pecado. E enquanto ele não confessa, isso apodrece seus ossos, isso faz os exércitos de gafanhotos consumirem sua lavoura. Mas o 26 diz: comereis abundantemente até ficardes satisfeitos. Meu Deus, nosso Deus é tão bom. O nosso Deus é tão maravilhoso. Você quer abundância, filho? Aqui no 19 diz: eu envio trigo, vinho novo e azeite em abundância. Vocês vão ser fartos. Isso no 19. No 26 ele volta a dizer a mesma coisa. Vocês vão comer abundantemente até ficarem satisfeitos. E louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado, diz o Senhor. 27, você está entendendo? O Senhor tem promessa de cura. Cura, não importa quão exposto tem sido a sua comunidade, o seu líder, o seu próprio coração, não importa. Essa exposição é o médico arrancando a pele morta, abrindo a ferida para retirar a fonte de pus e começar então o processo de fechar, de selar, de curar. Óleo sobre a sua ferida. 27, sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e que não há outro. O meu povo não será envergonhado para sempre. E aí, gente, eu ia ler só até o 27. Mas o Senhor me toma aqui e eu vou ler os próximos. E daí é o mais conhecido, né, eu acho. Que Joel 2, 28. Você tá entendendo o que tá acontecendo aqui? Joel 2, 28 é precedido do choro de arrependimento. É precedido, precisa vir antes do avivamento. Precisa vir o choro de arrependimento. Do que você tá falando, Mari? Vem comigo, meu filho, vem comigo. O dia do Senhor, verso 28. E depois disso do quê? De tudo que eu tava lendo até agora. Do arrependimento que traz óleo, que cura a ferida e que traz fartura de vinho novo, traz fartura de vida. O verde, ó, o verdinho, ó, meu Deus do céu, começa a florescer de novo no meio do deserto. Vida em abundância começa, né? A abundância. Sereis fartos e satisfeitos abundantemente, como tá lá no 26. E aí no 28 vem, e depois disso, e depois que vocês confessaram as suas feridas, deixaram elas expostas, para que eu curasse as suas feridas, derramasse o bálsamo de Gileade sobre as suas feridas, fechasse as suas feridas, trouxesse óleo de alegria, júbilo, vinho novo, trigo em abundância, vida, flores, graminha verde, pasto verde, onde antes era deserto, a vida agora está em abundância, vocês estão sobrando no celeiro, de tanto que está abundante, porque confessaram primeiro, porque choraram, porque os sacerdotes, os irmãos mais velhos, choraram com o pai, se arrependeram. Não fingiram que estavam santos no meio de um povo impuro, mas assumiram para si e falaram: eles estão impuros, o meu povo está impuro, pai, por minha causa, porque eu sou o líder deles. Eu tô aqui para manifestar a tua glória e orientá-los e cuidar deles. Se eles estão machucados, com as pernas feridas, cheios de ferida, é porque eu também tô ferido e não consegui cuidar das feridas deles. Falhei contra ti, pai. Me arrependo.
confesso meus pecados, choro contigo a vergonha dos sacerdotes, as vergonhas dos ministros que estão prevaricando, ministros prevaricadores, chorem e se arrependam, diz o Senhor. Mas se fizer isso, vem a vida, venha o campo verde onde antes era deserto, vem o trigo em abundância, vem o azeite em abundância, vem o vinho novo em abundância, vem alegria, júbilo e festa. Só que não para aí, não para aí, vem comigo. 28, o dia do Senhor. E depois disso, derramarei o meu espírito. Derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos verão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas nos céus e na terra. Sangue e fogo e coluna de fumaça. E vai seguindo, porque todas as manifestações acontecerão. Isso aqui, gente, é para a volta do Senhor. É preciso ler. O Senhor fala, continua lendo, não para. Tá. Verso 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Senhor, dá ouvidos para que ouçam e entendam. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Fala, Senhor. Jesus. O Senhor virá com grande zelo sobre as nações, zelo pela sua santidade, que não foi zelada pelos homens, mas é zelada nos céus. O Senhor virá e perguntará aos homens que era responsabilidade deles, diante do templo, guardar sim a santidade do Senhor. E o Senhor tomará contas deles e dirá, o que fizeram neste tempo que eu confiei para vocês? O que fizeram? Porque a minha santidade foi jogada ao chão, como migalhas que não servem para mais nada e servem para os ratos comerem. A minha santidade não foi exaltada. A beleza da minha santidade não foi manifestada. Porque os vossos corações estavam corrompidos, sujos. Aí vem o Senhor. E o Senhor diz, virei com grande zelo pela minha santidade, que não foi zelada pelos homens na terra. E será um grande e terrível dia do Senhor. Fazem como querem, não fazem como eu peço. Fazem como querem. Papéis, papéis e papéis. Será necessário que eu bote fogo nesses papéis. Ou vocês deliberadamente rasgarão esses papéis por vontade própria, porque isso é chorar, isso é se arrepender dos seus maus caminhos, isso é se converter, rasga, rasga. Esses papéis trouxeram vocês para o grande nada, para um grande nada. Senhor, misericórdia, Pai. Irmãos que estão ao vivo, orem por mim, tá? Eu tô perdendo as forças. Perdendo as forças, sendo consumida por uma palavra. Uma palavra difícil, terrível. Mas sem ela não haverá vida. Isso aqui é o corte do médico passando bisturi na pele seca. Eu peço que me sustentem em oração, em clamor, aqueles que puderem, né? Aqueles que não tiverem, o Senhor não estiver tratando outras coisas em vocês, aqueles que não estão no rio do óleo sendo tratados, o Senhor manifestando, vocês que não estão embriagados no Senhor e conseguem interceder pela minha vida, para que eu tenha só mais um pouquinho de força aqui para conseguir
finalizar essa palavra. Senhor, as pessoas acham, às vezes, que um homem, uma mulher de Deus que está aqui levantado para falar, ele fala de opiniões pessoais, ele fala de experiências pessoais. E eles falam isso porque eles não entendem o nível de entrega que um homem e uma mulher de Deus às vezes precisa ter diante de palavras duras. Às vezes a gente está entregando palavras que são para nações e a gente precisa, em espírito, a gente está sendo tão consumido que o nosso corpo já era. Mas precisa ser feito. Furor do Senhor virá sobre as nações que não se arrependerem. Jesus. Misericórdia, Senhor, dos mestres, dos doutores da lei, dos que sabem, dos sabedores, daqueles que foram colocados, Senhor, em cargos de liderança, Senhor. Senhor, que eles sejam convencidos pelo teu doce, maravilhoso Espírito. E se não for suficiente assim, que eles venham sobre eles com um impacto forte, mas não deixe de vir, Senhor, para que eles tenham chance de arrependimento, chance de chorarem, chance de se rasgarem no altar, entre o altar e o alpendre, Senhor. Que eles carreguem o povo agora pela primeira vez, eles façam algo certo diante de tantos anos, fazendo as coisas no papel somente, honrando tantos papéis. Perdão, Senhor, perdão. A gente não precisa dos papéis, Senhor. A gente precisa de Ti, Senhor. Homens e mulheres que substituíram a unção do Altíssimo, o saber dos céus, que é muito mais elevado, como está lá em Salmo 139, substituíram isso pelo saber das palavras de papéis e acharam que os papéis poderiam conter toda a maravilha dos céus e não contém, Pai, não contém, não contém. A letra está sempre matando, Pai. A letra sem o Espírito, ela está sempre matando, Senhor. O conhecimento também, ele está sempre matando. Se não for pela revelação do Espírito, a letra está sempre matando, Pai. E foram tantos anos, sabe? Eu preciso dizer isso aqui. Foram tantos anos que as lideranças fizeram errado, tantos anos orientando coisas erradas para o povo. Meu Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Pai, me perdoa, em nome de Jesus. Que coisa terrível, gente, que eu tô... Isso aqui não... Me ajuda aqui, Pai. Homens e mulheres na liderança e baseado em papéis. Eles falaram, faz assim, ó, é assim, ó. E apontava a direção para o papel. Apontava a direção para o que estava escrito no papel. E o Senhor gritando em espírito, é para o outro lado. Mas não fizeram certo, apontaram para o caminho contrário, apontaram para o caminho oposto, apontaram para o caminho falho, meu Deus do céu. E o Senhor diz assim, faz uma coisa certa na tua liderança. Faz uma coisa certa na tua liderança. Chama o povo para o arrependimento, faz uma coisa certa para a tua liderança. Arrepende o seu coração, enquanto é tempo. Arrepende, arrepende, arrepende. Deixa de justificar a si mesmo seus atos e peça que o Senhor, o sangue de Jesus vos justifique. Justifique agora os seus pecados. É só isso, é só o sangue. Agora eles chegaram no nível, não tem o que fazer. Vocês acham que vocês vão debater com o Senhor? Gente, é muito triste isso, é muito triste. Eu vejo pessoas que ainda vão pegar o papel e vão mostrar para o Senhor e falar, mas Pai, olha aqui. Aqui está escrito que tal coisa. E vão debater com o Pai pelo que está escrito no papel. Um Deus eterno.
Você acha que ele vai se limitar pelo que está escrito numa folha de papel? Vocês são teimosos demais, queridos. Não sejam assim, em nome de Jesus. Por que vocês estão apresentando papéis para o Senhor como justificativa? Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, por favor, nos perdoe, Pai. Nos perdoa, Senhor Deus, misericórdia, socorro. Eu não sei nem porque que ele me escolhe para falar isso, né? Não tem condição. Consumida pelo fogo de furor do nosso Pai, sabe? Ele tá falando, e eu ainda tô vendo pessoas que vão debater lá no tribunal com ele, e vão levar lá no tribunal, vão pegar os papéis, assim, e apontar pro Senhor, falar assim, tá vendo essa parte aqui, Pai? Ó, tá no papel aqui, ó, tá aqui, ó. Não é isso que o Pai tá pedindo, queridos. Tá escrito aqui, ó, 17, chorem. Ele não tá dizendo debatam, se justifiquem, mostra pra mim onde tá. Deus não tá pedindo isso agora. Agora não, você vai errar se você fizer isso agora. Agora não é hora de se justificar, filho amado do Senhor. Chora, chora, chora. Pai, perdão, Senhor. Chorem, ministros, chorem, ministros, chorem. Chorem, chorem os sacerdotes, chorem. Porque o que o Senhor quer é trazer um dia grandioso, onde o Espírito será derramado de forma gloriosa, para que sejam cheios, porque o dia do Senhor vem e não vai ter como segurar. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como você vai encher a sua boca de clamor pelo Senhor, invocando o Senhor, se a sua boca está cheia do seu próprio conhecimento? E eu paro por aqui, amados, porque Deus me liberou, Deus falou, é isso, tá entregue, tá pronto, não se consuma mais. Então pronto. Misericórdia, Pai. E amém. É o que eu posso falar, né? Glória a Deus. Vamos ver aqui o que foi colocado aqui no chat. Mas antes eu vou encerrar a gravação aqui no YouTube. Abraços para vocês que ficaram até aqui. Que todos nós possamos ter as nossas feridas fechadas pelo bálsamo de Gileade. Viver o grande dia do Senhor cheios do Espírito. Que seja um encontro feliz entre a noiva e o noivo. E não um dia só de furor. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua igreja amada, em nome de Jesus. Amém. Abraço, queridos.